João 16, 32 diz assim: eis que vem a hora, e já é chegado, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Mas tende bom ânimo. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Bem, Deus abençoe cada um de vocês. Podemos sentar. Que esta palavra penetre profundamente no seu coração, na sua alma, na sua vida. Meus amados, essa semana para mim é uma preciosa, muito preciosa semana. Muito preciosa mesmo. Porque é uma semana preciosa. Essa semana vai completar 34 anos em que eu coloquei numa mala, uma sacola, tudo que eu tinha, as minhas roupas, um par de chinelo de dedo e um sapato, um cobertor, um lençol, uma toalha de banho e roupas. E a minha Bíblia e os demais materiais. E eu me lancei totalmente no reino de Deus, na obra de Deus, para atender um chamado. Há 34 anos eu trabalho para o Senhor Jesus. Vai completar nessa semana, sexta-feira, dia 2 de agosto. 2 de agosto eu considero também um dia muito precioso, porque foi exatamente dia 2 de agosto, que há 15 anos atrás eu estava assumindo o pastoreio e o cuidado dessa igreja aqui em São Leopoldo. Então, dia 2 de agosto é um dia muito precioso para mim. Ele marca muito. E você me perguntar, pastor, esses 34 anos sempre foi só bênção? Não, não foi só bênção. Algumas batalhas, muitas lutas, algumas adversidades na caminhada cristã. Jesus, ele está falando algumas coisas aos discípulos, e veja bem, Jesus não está falando coisa legal, Jesus não está falando coisas agradáveis, Jesus estava falando coisas para os seus discípulos que estava deixando eles tristes, estava deixando o coração deles entristecido. Jesus está falando da sua morte, da sua partida. Jesus vai dizer o seguinte: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, ele vai estar com vocês. João capítulo 13, Jesus está lavando os pés dos discípulos, e Jesus está instruindo eles, está falando a respeito que eles deveriam fazer aquilo ali, porque ele ia para o Pai. Os discípulos não entenderam muito bem as coisas. Aí depois Jesus vai dizer o seguinte: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês, eu vou deixar vocês, vou deixar vocês. Vocês não vão ficar sozinhos. Mas Jesus estava falando que ia partir, ia deixar eles. E aquilo gerou uma tristeza no coração, na alma dos seus discípulos. Aí Jesus então, versículo 33, Jesus, olha, eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz, mas vocês vão ter tribulação no mundo. E aí Jesus diz o seguinte: mas vocês tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o coração dos discípulos estava se enchendo de tristeza. Aí Jesus está falando então a respeito da sua partida, e Jesus detectou alguns motivos de desânimo. E hoje a palavra que Deus traz para ti, Deus traz para a tua vida, é sobre como lidar com o desânimo. Eu disse: pastor, mas eu não tenho desânimo. Todo mundo já passou por desânimo. Todo mundo. Você pensa, não, todo mundo não. O pastor não passa, porque é um homem de Deus, é um servo de Deus. Está sempre buscando a Deus, em oração, na palavra. O pastor passa por desânimo. O pastor passa por um momento difícil.
Ah, mas aqueles obreiros da igreja, os irmãos são homens de Deus, profetas de Deus, líderes, também passam por aflições. Todo mundo passa. E por que o bonitão aqui não vai passar também? O bonitão é segundo a minha esposa. Todos nós passamos por aflições. Vários lugares de honra, não procura. Aí sempre estava ensinando. Então faz mais de carga horária, uma faculdade de mais de 24 anos. Estão muito bem preparados, porque o melhor mestre, eles aprenderam com o melhor mestre, aprenderam com o próprio Senhor Jesus. Mas chega agora no momento, Jesus diz o seguinte para eles: olha, vocês vão passar por aflições. Mas é o seguinte, tenha bom ânimo. Porque, meus amados, o maior perigo na vida é desânimo. O pior problema que pode haver num casamento é desânimo do casamento. Pior situação que podemos enfrentar é o desânimo. Aliás, uma pessoa desanimada é uma pessoa que é comparada a uma pessoa morta. E aí Jesus então detectou qual é o motivo de um desânimo: tribulação, luta. E a pessoa desanima. Às vezes desanima de lutar. E aí não tem mais força para lutar. E então acaba desanimado. E aí Jesus então disse: olha, no mundo vocês vão ter tribulações. Aí Jesus pede uma coisa para eles: olha, tenham bom ânimo. E eu trago, meus amados, aqui porque o desânimo bate nos encorajadores. E nós, como igreja, nós somos encorajadores das pessoas. Porque nós cremos num Deus vivo, num Deus poderoso, que opera sobrenatural, que faz extraordinariamente coisas extraordinárias, tremendas. E nós cremos no Evangelho. E aquilo que nós pregamos para os outros, parece que chega um momento que nós é que precisamos de ouvir aquilo ali. Aquilo que nós discipulamos aos irmãos, crescendo na fé, no discipulado, aí chega um momento que você para, mas eu preciso disso aqui para a minha vida. Eu preciso colocar isso na minha vida. Então nós somos um exército de encorajadores, que fortalecemos muitas pessoas. Porém, chega um dia, chega a nossa vez. E aí nós precisamos lidar com problemas que vai gerar desânimo na nossa vida. E quem já não passou por desânimo? Quem na vida não pensou em desistir de algo? Não vou dizer que desistiu, mas pensou em desistir. E eu trago, meus amados, essa verdade para dentro aqui das Escrituras, para dentro das Escrituras eu trago, porque eu vejo grandes homens de Deus que sucumbiram diante de uma batalha e eles desanimaram. E aí Deus tem que trazer um recado, Deus tem que trazer uma palavra para dizer o seguinte: olha, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Então, meus amados, nós temos que lidar com problemas que geram desânimo, que bate na nossa porta. E aí nós precisamos crer naquilo que nós pregamos, naquilo que nós ensinamos. Nós temos que crer naquilo que nós ensinamos. Porque parece assim, o que pregamos aos outros funciona bem para os outros. Mas nós precisamos, aquilo que nós pregamos para os outros, nós precisamos crer naquilo que nós pregamos para os outros. A gente diz para uma pessoa que está passando por um momento assim: olha, tenha fé em Deus, vamos orar, vamos buscar. Mas aí chega um momento que bate na nossa porta. E aí a gente diz assim: pá, mas é aquilo que eu disse para as outras pessoas, eu estou num problema, eu estou passando por um desânimo. Então, meus amados, o que pregamos aos outros funciona também para nós, amém? A mensagem que nós pregamos para os outros, ela funciona também para a nossa vida. O que nós pregamos para os outros, nós precisamos acreditar que também é para nós também, é para a nossa vida também. E eu aprendo, meus amados, que todos nós, na nossa vida, passamos por desânimo. Desânimo é um desencorajamento, é um desalento, é um abatimento. Uma pessoa sem ânimo, uma pessoa sem vida. E
uma coisa que eu digo também, a Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. A gente às vezes pensa que é o seguinte, o diabo vem para roubar a televisão lá em casa, né? Na realidade, irmãos, se você roubar uma televisão, você vai lá, faz uma prestação e compra outra. Só que não é só isso que o diabo quer pegar. O diabo quer pegar o teu ânimo. O diabo quer extrair o teu ânimo. Até conta uma história com E, tá? Não é com H. Você sabe qual é a diferença de história com H e história com E, né? História com H é a verdadeira. Alguém inventou, né, criou uma história para ilustrar alguma coisa. Diz que o diabo lá no inferno fez uma liquidação de todas as ferramentas e armas que ele tinha. E tinha no canto a mais cara de todas. E aí perguntaram, quanto que é aquela? Era a mais cara. Tá, mas por que é tão cara? Diz, mas essa aqui é o desânimo. Com ela, eu derrubo qualquer pessoa que crê em Deus. Qualquer pessoa, qualquer cristão, eu consigo destruir e acabar a vida dele por causa do desânimo. Aí o desânimo bate, a pessoa já não vai mais no aprisco, já não quer mais o discipulado, já não vem mais no culto, já não vem mais na consagração, já não ora mais, já não lê mais a palavra de Deus, porque desanimou. Quem é que não desanima? Todo mundo! Todo mundo desanima. Todos passam. Todos atravessamos por isso. Inclusive o vosso pastor, já passamos por momentos difíceis. O fato de dizer que estou aqui é sinal que na caminhada de fé estou firme ainda, graças a Deus. Eu quero permanecer firme até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que permanecer firme. Mas o desânimo bate. E por que bate o desânimo? As coisas não deram certo, como você planejou, como você sonhou. Ok? E aí eu vou inserir agora, meus amados, exatamente dentro do contexto, o nosso adversário anda ao derredor, procurando quem ele possa desanimar. Não, pastor, a Bíblia diz quem possa tragar. E como é que tu acha que o diabo traga uma pessoa? Tem a ver com trago aquele copinho. Ou você imagina que, não, eu fico imaginando aqueles filmes em 3D, com efeitos, um dragão enorme assim, o diabo me engolindo assim. Não, irmãos, ele procura quem ele possa desanimar. Já tragou, já derrubou. Se ele conseguir desanimar teu coração, já está andado, já está no caminho que ele quer, é derrubar você. Se ele desanimar, pronto. Você já mordeu a isca. E às vezes assim, o diabo, o inimigo, irmãos, ele trabalha gerando pressão de tudo que é lado, porque é a maneira de uma pessoa desanimar. É tanta pressão, é tanta luta, é tanta batalha, que a pessoa diz, olha, já não dá mais para continuar lutando. Estou desistindo, estou parando. E assim que acabam relacionamentos, casamentos, porque as pressão, luta, briga. As coisinhas que são pequenas ao nosso olhar, mas não para quem vive. Uma das coisas, por exemplo, no aconselhamento, é nunca minimizar a dor de uma pessoa. Pode ser aquilo não ser um problema para mim, mas para aquela pessoa é um grande problema. Você, como é um servo de Deus, é uma serva de Deus, e Deus usa a vida de todos vocês que vêm ao culto, ou você acha que você só veio para receber? Você veio para receber. E você vai receber a tua porção essa noite. Mas também você sai daqui para ser usado por Deus amanhã. Amém? Terça, quarta, quinta, sexta. Deus vai sempre usar a sua vida. A irmã Marilete está conosco, né? Passou, né? Está numa situação, lutando com a sua saúde, estamos orando por ela. E ela disse, pastor, está aqui, o resultado, né? Deus estar lá no hospital. Já veio com uma lista de pessoas a quem ela falou de Jesus do Evangelho. Né? Aqui nós vamos orar depois pela Vilma, pelo Arthur, pela família, né? Digo, o crente vai para o hospital, vai para falar de Jesus para alguém. E a Marilete estava lá desempenhando seu papel, né? Serve de Deus. Mas todos passamos, meus amados. E a gente vai olhar os heróis da
pode desanimar. Então, o que Deus está dizendo? Tem bom ânimo? Pode desanimar. Então, assim, Josué, não desanima, tá? Não desanima. Vai ter luta, vai ter batalha. Não desanima. Tem bom ânimo. Porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Pela segunda vez, Deus diz, tem muito bom ânimo. Ele para ter o cuidado de fazer conforme tudo que a lei, toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvia dela nem para a direita, nem para a esquerda, né? E aí Deus traz as instruções, mas Deus diz assim, tem bom ânimo, rapaz, tem bom ânimo. Aí chega um momento que ele ouviu, ele escutou, mesma coisa que você está fazendo agora, você está ouvindo, você está escutando. E você sai daqui abençoado, você sai daqui com a bateria carregada para enfrentar a semana. Aí o que acontece? Josué ouviu isso. E aí ele poderia até dizer, foi uma benção, Deus falou comigo, de maneira, que até arrepiado, todo arrepiado, Deus falou comigo. Amém. Aí chegou o momento que esse homem que ouviu, a voz não foi do pregador, não foi pelo culto que ele assistiu. Inclusive nós temos várias pessoas nos assistindo nesse momento na internet, certo? Pessoas que moram longe daqui, não é para você ficar em casa, viu? Vou assistir pela internet. É para você vir no culto, ok? Participar, mas são pessoas que estão longe, são pessoas que vão assistir durante a semana, outros que, daqui a alguns anos, as pessoas vão estar ouvindo essa mensagem. Mas ele ouviu uma mensagem, direto da boca de Deus. Nem foi um profeta que trouxe o recado, o próprio Deus falou com ele. E assim, hoje você ouve uma mensagem, pastor, palavra preciosa, ao meu coração que eu precisava. Mas aí passa-se alguns dias e semanas, ou meses, e aí você enfrenta uma crise. E lá, Josué capítulo 7, verso 7, passa-se um tempo, Josué desanimou. Mas ele não ouviu da parte de Deus? Ouviu. Deus não disse para ele, tem bom ânimo? E Deus repete para ele, tem bom ânimo? Pois é, mas ele desanimou. Por que ele desanimou? Josué, meus amados, ouviu a Deus, Deus deu uma instrução, e ele fez como Deus realmente lhe instruiu, e entraram na cidade mais difícil que é a cidade de Jericó, fortemente cercadas, e eles fizeram aquelas voltas em volta de Jericó. A muralha poderosa caiu no chão, eles invadiram e eles conquistaram. Mas Deus disse uma coisa assim, não peguem nada que tem em Jericó. Tudo que tiver lá vai ser consagrado ao Senhor. Tudo que tiver lá será consagrado ao Senhor, pertencerá ao Senhor. Teve um bonitinho, um engraçadinho, que olhou uma barra de ouro, olhou umas vestes caras lá, disse, vou pegar para mim. E escondeu. E manteve escondido. Mas não era para ninguém pegar nada. Era para consagrar ao Senhor. E ele fez errado. Alguém desobedeceu. Tem pessoas que acham assim, ninguém está vendo. Mas, irmãos, o que importa? Deus, a Bíblia diz, Deus tem olhos como chama de fogo. E tudo vê, tudo enxerga. Então não consegue esconder de Deus. Aquilo que se faz de errado, você esconde das pessoas. Diante de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos, de Deus você não esconde nada. E há de prestar conta com Deus. Só que Deus não se agradou daquilo. Ele escondeu de todo mundo. Mas não conseguiu esconder de Deus. Aí o que aconteceu? O exército, então, teve aquela grande vitória. Esse homem pegou escondido, é Acã o nome dele. A Bíblia fala, então, que agora Israel vai lutar, os hebreus, vão lutar agora contra um povo pequenininho, muito fraco, muito frágil, fácil de ganhar. Aí a Bíblia diz que eles vão lutar e vão batalhar, e eles perdem. Eles perderam a batalha. Josué, então, se reorganiza o exército, manda mais gente, manda homens mais fortalecidos, mais fortes, manda lá para a guerra, e novamente eles perdem. Aí, o que aconteceu com Josué, o comandante? Josué esmoreceu. Josué desanimou. E ele faz uma oração a Deus. Até parece meio atrevido, e até parece que ele não está crendo em Deus. Quando ele diz assim, Josué 7,7, e disse Josué, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar esse povo o Rio Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Antes tivéssemos ficado contentes, tendo ficado lá, do outro lado do Jordão. Aí Deus disse, não, meu filho, é o seguinte,
Israel prevaricou, Israel pecou. E pegou coisas que eram consagradas para mim e pegaram para eles. Por isso eu não fui com vocês. Por isso eu não abençoei vocês. Aí, irmãos, o que aconteceu? Josué, ele se sentiu desanimado. Por causa de uma derrota. Causada pelo pecado escondido de Acã. Ele não compreendeu o porquê daquela derrota. E muitas vezes é assim, a gente não compreende por que as coisas não deram certo. Por que não deram certo as coisas para nós? Você planejou tudo certinho e não deu certo. Planejou um lar abençoado, uma família abençoada e não deu certo. Teve um filho, a alegria de vocês, de repente aquele filho se levanta por um caminho, não é o que você queria. E essas coisas dão errado. E a gente não entende, não compreende por que as coisas dão errado. E às vezes, meus amados, um problema ele é espiritual. Josué não estava entendendo o porquê da derrota, porquê do fracasso. E ele desanimou o coração. E às vezes tem pessoas assim, desanimam. O ser humano desanima quando as coisas não dão certo. Quando as coisas não dão como planejado, como gostaria. Então, muitas vezes a pessoa acaba sofrendo pelas derrotas, por razões que são desconhecidas, e a pessoa fica abatida, desanimada. Agora, qual foi a receita? Josué buscou o Senhor. E foi saber, Deus, nós perdemos. O coração meu está desanimado. Eu estou triste. Mas, irmãos, Deus revelou a causa do problema. Então, quando as coisas não dão certo, consulta Deus. Vai aos pés do Senhor. Vai na palavra do Senhor e vai buscar em Deus uma condução, uma direção. Deus vai responder, irmãos. Às vezes tem coisas que nós pedimos para Deus, Deus responde. Eu gosto demais de buscar Deus e orar. Que às vezes eu oro de manhã, na madrugada, no amanhecer do dia, durante a manhã a resposta já chegou. Às vezes de noite eu estou orando, de manhã, no dia seguinte a resposta vem. Mas tem orações que Deus não responde na hora. Demora para vir a oração, a resposta. E às vezes pode a gente esperar e a resposta não vir, a pessoa desanima. Nós devemos continuar, amados, a persistir, a buscar em Deus solução. Aí Deus então mostrou para Josué que tinha uma coisa errada, tinha um pecado escondido entre Israel, entre o povo de Israel, entre um dos soldados. Então eles vão ali, consertam, e aí Deus trouxe a vitória e reanimaram o seu coração. Então, problemas existem, às vezes pode ser algo espiritual. Outro homem que eu faço a menção, um grande homem de Deus, um super homem de Deus, Elias, o profeta Elias, que é conhecido como o profeta do fogo, o profeta da chuva. Elias orava, caía a água, chovia. Elias orava e repreendia para não descer, a água não chover, e não choveu. Por exemplo, a Bíblia diz que 3 anos e meio não caiu uma gota d'água. Elias era um homem de tamanha autoridade. Elias, amados, também é conhecido como o homem do fogo, porque ele orava e fazia o fogo cair. O altar que ele faz da batalha contra os 400 profetas de Baal e mais 400 de Aserá, ao todo são 850 profetas. A Bíblia diz que ele ora a Deus e Deus faz fogo descer. Vieram 50 soldados para prender ele, e ele só manda descer fogo do céu e consome aqueles homens. Eu digo, irmãos, é o cara com superpoderes, né? Se fosse um super-herói, seria o Fireman, né? O homem do fogo. Eu fico imaginar Elias no ringue, vai lutar com um inimigo, um adversário poderoso, e o cara todo musculoso se prepara, e Elias, desce fogo agora, o cara morreu carbonizado. Fora de sério. Que poder extra. Que poder. Esses dias eu estava por curiosidade, digo assim, eu vou fazer uma lista de super-heróis aqui da Bíblia. Eu digo, bom, o primeiro é Elias, é o cara do fogo, né? Fazer a Liga da Justiça, né, dos heróis bíblicos, né? Eu disse, não, porque os caras tinham um poder extraordinário. Eu comecei a fazer uma lista ali, né? Pois se alguém quiser, eu passo para você. Tá? Se quiser fazer um desenho animado. Gente, um homem com tanto poder, um homem com tanta autoridade. Chegou um momento, morreu alguém, Elias vai lá e ora e o menino ressuscita.
Uma mulher lá está com um problema de mantimento. Ele ora lá e, meu Deus do céu, o alimento não falta na casa daquela mulher. Fez um milagre assim, né? Uma despensa que era cheia de poder, porque não parava, tirava o quilo de açúcar, já tinha mais lá. Tirava o arroz, tirava o feijão. Irmãos, algo extraordinário. Agora, esse homem com tanto poder, ele passa por um desânimo. Eu digo, então, todos passamos, inclusive grandes homens de Deus, grandes personagens da Bíblia, que não são fictícios, são reais, são verdadeiros, foram homens de Deus. Hebreus capítulo 11 fala ali dos heróis da fé. E Elias, amados, a Bíblia diz assim, 1 Reis 19:4, Elias, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e sentou debaixo de uma árvore, um zimbro, e olha o que ele pede para Deus. Ele não pede um X, ele não pede uma vianda, ele pediu a morte, desanimado pediu a morte. Tem pessoas que estão passando por uma aflição tão grande, não que peça a morte, mas já pensaram, olha, eu queria morrer, eu quero morrer, não aguento mais. Que vida difícil, que desgraça que eu estou vivendo. Na realidade, nós não podemos tirar a nossa vida, porque um dos pecados é matar. A Bíblia diz, não matarás. Eu não posso matar aos outros, não posso matar a mim mesmo também. Agora, meus amados, Elias pediu a morte. O que ele pediu? A morte. Se você fazer um pedido, o que você gostaria de pedir para Deus? Eu gostaria de pedir tal e tal coisa, mais tal coisa, mais tal coisa. Elias pediu a morte. Por que ele pediu a morte? Estava desanimado. Estava totalmente desacorçoado. Ele disse, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. E por que Elias está dessa maneira, irmãos? Ele ficou desanimado. Por que ele ficou desanimado? Elias ficou desanimado porque ele pensou que estava sozinho. Diz, eu fiquei sozinho, não tem mais ninguém. Eu estou sofrendo sozinho, eu sou o único que sofre. Ele sentiu medo, mesmo tendo vencido 850 falsos profetas. Mas agora ele está com medo de uma mulher. Ele está com medo de uma mulher que era a esposa do rei, a Jezabel. A mulher perversa. E ele está com medo de uma mulher. Um homem que ora e faz a chuva cair. É um homem que ora e faz a chuva nunca mais descer chuva. É um homem que ora e faz o fogo descer. Mas está com medo de uma mulher. E ele acha que ele é sozinho. Ele estava humilhado agora. E ele está com medo. E ele está desanimado. O desânimo é um perigo. O desânimo, meus amados, é um perigo. O desânimo é uma morte na alma. E Elias, amados, passou por isso aí. Um homem qualquer, igual a nós. A Bíblia mesmo vai dizer no livro de Tiago que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Passou por isso. Um momento de desânimo. Outro homem que passou por desânimo também, um homem íntegro, reto, amava a Deus, buscava a Deus de madrugada, intercedia pelos seus filhos. E num só dia ele perdeu todos os seus bens. Perdeu também o tesouro precioso, ele perdeu seus filhos. Morreu os seus filhos e morreram também as suas filhas. Perdeu a sua reputação, porque as pessoas começaram a dizer o seguinte, olha, essa desgraça que tu está, é porque tem algum pecado aí escondido que tu tem. Tu cometeu alguma coisa que tu não falou para ninguém. Então, por isso que tu está sofrendo isso. Então, sempre tem os acusadores. Aí você está passando por um momento tão difícil, e aí não falta pessoas para apontar o dedo, dizer o seguinte, isso aí é desgraça, Deus pesando a mão sobre a tua vida. E Jó não era isso. Estava numa luta. Olha o que ele diz lá no Jó capítulo 10, verso 1. Ele diz assim, a minha alma tem tédio da minha vida. A minha alma tem tédio da minha vida. O que é ter tédio da minha vida? Diz assim, não tem vontade mais. A vida parece que acabou. Minha vida terminou. Diz ele, darei livre curso à minha queixa. Falarei da amargura da minha alma. E ele ficou desanimado por causa do seu sofrimento. Ele se sentiu também incompreendido pelos seus amigos. E ele passa por isso. O homem mais justo na Bíblia. Que a Bíblia fala, o justo Jó. A Bíblia fala no Novo Testamento sobre a paciência
de Jó. No livro de Jó não fala de paciência, mas lá no Novo Testamento vai falar sobre a paciência de Jó. Mas esse homem desanimou, passou por um desânimo. Outro que passa por desânimo é Davi. O desânimo bate nos encorajadores. O desânimo de Davi, meus amados. O que aconteceu com Davi? Davi, ele teve um momento na vida dele, ele pecou. Ele caiu num pecado terrível. E aí agora ele está então já desanimado, abatido por causa do seu pecado. E ele faz no Salmo 51, verso 12, que eu digo assim, você escorregou, vacilou, pecou, caiu, quer se levantar, andar com Deus, vai para o Salmo 51. É o Salmo de quem escreveu, de quem caiu em pecado. Salmo 32 também, exatamente quem caiu em pecado. E aí o que Davi ora? Ele ora porque ele está desanimado. Mas ele diz o seguinte: torna a dar alegria da tua salvação, porque ele perdeu a alegria. E olha o que ele diz mais ainda no versículo 12: sustém-me um espírito voluntário, porque ele estava abatido, passou por um desânimo, e ele perdeu toda a sua alegria. Ele chega um momento e diz: Senhor, não retira de mim o teu espírito, porque sabia o que é perder o ânimo, perder a força. E ele estava triste por causa do seu pecado. Na realidade, é uma boa tristeza quando nós nos entristecemos pelo nosso pecado. Pior é quando a gente peca e continua alegre, feliz, contente, não sentiu que machucou o coração de Deus. Mas Davi, ele passa por desânimo. Ele ficou desanimado no momento também. E Davi, a Bíblia vai chamar que é o homem segundo o coração de Deus, alguém a quem Deus escolheu a dedo. Mas é um homem que também ficou abatido. Ele mesmo vai dizer: por que te abates, ó minha alma? Por que tu estás abatida, ó minha alma? E ele perdeu o ânimo. Outro que perdeu o ânimo também, enfrentou o desânimo, Jeremias, o profeta Jeremias, que até tem um livro na Bíblia chamado Lamentações. E quem escreve Lamentações é Jeremias. E por que Jeremias, ele se abateu também? Diz lá Jeremias 15, versículo 10. Ele vai expressar: ai de mim, minha mãe, por que me deste à luz? A um homem de rixa, a um homem de contenda por toda a terra. Nunca lhes emprestarei com usura, nem eles me emprestaram com usura, todavia cada um deles me amaldiçoou. Ele queixou-se por causa da oposição que tinha enfrentado. Ele se queixa na sua alma, ele está desvalido no seu coração, ele está desanimado, porque a mensagem dele foi rejeitada. Ninguém aceitou a mensagem dele. Os religiosos da época não aceitaram. Digo, até você quer conhecer um pouquinho melhor o livro de Jeremias, certamente você vai encontrar o filme de Jeremias. Assiste o filme de Jeremias, você vai entender um pouco melhor a estrutura do livro. Obviamente que nunca um filme vai substituir a leitura da Bíblia. Da Bíblia é a verídica, é verdadeira. Às vezes tem uma minissérie na Bíblia, no canal tal, você vai por ali achar que é a Bíblia. Na realidade é feito ali, alguma coisa, em cima de algumas coisas da Bíblia, mas a palavra de Deus é aquilo que nós temos que meditar nela. E Jeremias passou por desânimo. Um homem, meus amados, que profetizou o exílio, que o povo seria levado para um outro país, para a Babilônia. Outro também que desanimou, estava desanimado, os discípulos de Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 17, nos diz: e ele lhes disse: que palavras são estas, que caminhando trocais entre vocês? E olha a pergunta de Jesus: por que vocês estão tristes? Por que estáis tristes? Sublinhar na tua Bíblia, marcar na tua Bíblia assim: por que estáis triste? Aí eu vejo que é a pergunta que Deus continua ainda fazendo para nós. É uma pergunta que nesta noite Jesus faz para você: por que você está triste? Como assim? Deus não sabe o que é que eu estou triste? Mas Deus pergunta: por que você está triste? Porque Ele se interessa por você. Ele tem interesse na tua vida. O que te deixa triste? O que deixa o teu coração abatido? E aí Jesus encontra os discípulos. Jesus já tinha ressuscitado, eles não reconheceram a Jesus. Aí Jesus está caminhando por eles, se encosta pertinho deles na caminhada,
e disse: olha, varões, o que vocês estão conversando pelo caminho? Por que vocês estão tão tristes? Aí eles contam. Disse: olha, que nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso discipulador, e nós estávamos colocando toda a nossa esperança nele, mas os religiosos aqui de Jerusalém mataram ele, crucificaram ele e terminaram com a vida dele. E aí Jesus, irmãos, começa então a trazer uma palavra de ânimo, usando a palavra de Deus. Eles estavam desiludidos com a morte de Jesus, porque as coisas não dão certo como se planejava, e eles estavam com a alma entristecida. O que Jesus fez? Jesus fica do lado deles, para trazer as verdades, para que eles conheçam a verdade, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus está libertando eles, porque eles estão vivendo um engano. E às vezes o desânimo que você está atravessando e passando é uma mentira, porque você não está enxergando, não está vendo da maneira e da forma que Deus olha, da maneira que Deus vê. Aí você olha com o teu olhar limitado, tão limitado, que você não consegue enxergar à frente. E aí o Senhor Jesus começa a mostrar, usando as Escrituras, usando os profetas, provando para eles que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse. E a Bíblia depois vai dizer, quando Jesus ora na mesa, e aí eles reconhecem Jesus, e eles disseram: porventura não ardia o nosso coração, quando ele começava a expor as Escrituras para nós. Os discípulos estavam desiludidos, os discípulos estavam desanimados. Então eu digo assim: qualquer pessoa, na sua caminhada, na sua trajetória, pode desanimar. Não estou dizendo que deve, mas no curso da caminhada o desânimo bate. Outros motivos para o desânimo também são uma doença. A pessoa trata e não tem resultado. Já tratou com médico, já tratou com tudo que é tipo de medicamento, não resolveu. Às vezes a perda de um ente querido, de um familiar. Às vezes é a dificuldade financeira. Luta, batalha daqui na área financeira, tenta pagar a dívida, não consegue, chegou, só dá para pagar uma parcela do cartão de crédito, e aquela dívida vai se tornar uma bola de neve gigantesca, não consegue mais ver uma saída e desanima. Sabe que vai perder talvez algumas coisas por causa das dívidas. Às vezes a demora da oração, não chegou a resposta, e a pessoa desanima, orando, e parece que não tem retorno, não tem resposta de oração. E o pastor nosso, lá no norte do país, pastor Sérgio, Roraima, ele ficou anos, indo para a igreja, ele, a esposa e os filhos. Abria a igreja, começava o culto, oração, um pouquinho do louvor, e a palavra pegava para a esposa e para os filhos. Não entrava ninguém na igreja. Ninguém. Foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Uma pessoa chegou e disse: pastor, por que o senhor não fecha a igreja? Vem ninguém nessa igreja. E ele foi enviado para lá para o trabalho missionário. Hoje, irmãos, tem um grande, lindo, precioso trabalho lá em Roraima. Mas o pastor teve persistência, não viu o resultado na hora. Aí você está no aprisco lá, e você está com vida, e vai, e não vê o resultado. E às vezes desanima por não ver resultado. Aí vem o desânimo, porque você está animado. Mas às vezes uma pessoa animada, ela chega num monte de gente desanimada, parece que ou ele vai influenciar, ou ele vai ser influenciado. Né? A gente gosta de usar a ilustração, né? A pastora Luciana usa a ilustração do chuchu, né? O chuchu você coloca na comida, ele pega o sabor da comida, né? O sal é diferente, você coloca o sal, ele tempera tudo. O chuchu, ele não tem sabor, né? Dizem que não tem. Né? Aliás, diz que o chuchu tem 3 vitaminas, A, B, C, água, bagaço e casca, né? A, B, C. Mas ele pega o sabor. Então, ou você influencia, ou você é influenciado. Ou você animado anima os outros, ou você vai ser desanimado pelos outros. E tem pessoas que parecem ter um dom de desanimar. A pessoa sonha, projeto, chega alguém e desanima. Meus amados, lembra que Jesus disse antes: tenha bom ânimo. Deus quer você, sabe como? Animado, não desanimado, não entregando as pontas.
os pontos. E aí Jesus vai falar para os discípulos, porque sabia que eles iam passar por isso. E aí Jesus, olha, no mundo vocês vão ser afligidos. Vocês vão ter aflições no mundo. Mas tenham bom ânimo. E aí Jesus diz assim, eu venci o mundo. Então, se ele venceu, meus amados, ele vai nos dar graça. Outra coisa também, pode não ser dívida, que gera um desânimo, pode ser dúvida. Coração dividido, não tem certeza, não tem convicção. Isso vai carregando para baixo. Outra coisa também que pode trazer o desânimo no coração é olhar para os outros. Comparação. A Bíblia fala a respeito de Asaf, que começou a olhar e contemplar a prosperidade daqueles que não serviam a Deus. E aí ele começou a se abater e se desanimar no seu coração, porque olhava os outros indo bem e ele não. Então não compara, porque você é único. Só tem, essa digital é única. Ninguém tem igual essa minha digital. Ninguém tem a mesma digital que você. É única no mundo. É única que existe. Então você é único. E o projeto que Deus tem para você é para você. O que tem para outro é para outro. Então você é único, Deus tem um plano, Deus tem um projeto com a tua vida. Então para de se comparar com os outros. Porque o meu irmão, o meu tio, que ele está indo bem, e o cara não serve a Deus. Olha que diz Salmo 73, verso 2 e 3. Diz assim, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Faltou pouco para que se escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando eu vi a prosperidade dos ímpios, aqueles que não criam em Deus. Diz assim, eu tive inveja, quase que escorreguei, quase que caí. Desanimando por ver os outros. Mas os outros estão indo bem e não servem a Deus. E eu que sirvo a Deus, sou fiel ao Senhor, e as coisas estão indo de mal a pior. Então não olha para os outros. Pare de olhar para os outros. Ok? O que fazer quando nós nos sentimos desanimados? O que fazer quando nos sentimos desanimados? Diga comigo, o que fazer quando nos sentimos desanimados? Ok? Para mexer com o irmão que está do seu lado, pergunta para ele assim, o que tu vai fazer quando te sentir desanimado? Okay? Então veja bem, não é receita para vocês, não é receita de bolo, de pão, mas deixa eu trazer para dentro das Escrituras. A primeira coisa, amados, é reconhecer que desânimo acontece com todos os mortais, todo mundo, todos. Acabei de citar para vocês todos os homens da Bíblia. Vários. Poderia inserir tantos outros aqui que também chegou um momento de desânimo. E que o Senhor deve dizer, tem bom ânimo. Ok? Segunda coisa é o seguinte. Fomos avisados pelo Senhor Jesus. Nós fomos avisados pelo Senhor Jesus. Porque ele diz em João 16:33, Jesus, no mundo tereis aflições. Então não é uma coisa nova. Eu fui avisado. Eu fui orientado. Se porventura nós dissermos para você o seguinte, aceita Jesus, que todos os teus problemas serão resolvidos. É uma propaganda mentirosa do Evangelho. Porque na realidade é o seguinte, no mundo tereis aflições. O bom convite que eu gosto de fazer é o seguinte, está preparado para a guerra? Está preparado para... Quer receber Jesus no teu coração, na tua vida? Quer ser um crente de verdade? Então te prepara para a luta. Te prepara para a batalha. Existe. É uma batalha espiritual que temos. O inimigo vai usar várias coisas contra você para desanimar. Para você não frequentar mais no aprisco, para você não ir mais no discipulado, para você não ir mais na consagração, para você não vir na jornada. Enfim, o inimigo vai fazer de tudo para desanimar. Levantando o quê? Tempestades. Levantando o quê? Lutas. Fazendo existir problemas. E é isso que o inimigo trabalha. Trazendo, semeando problemas na nossa vida, no nosso coração. Outra coisa, vamos lembrar também, meus amados, que devemos nos animar em Deus. Tende bom ânimo. Precisamos sim nos animar em Deus, nos fortalecer no Senhor. Vamos lembrar que quando Davi ele vai para a sua cidade chamada Ziklag, ele encontra a cidade incendiada, levaram a esposa, levaram os filhos, levaram todas as coisas, os homens começam a chorar desesperados, porque perderam a família. A Bíblia diz que esses homens ficaram tão bravos,
tão amargurados que pensaram em matar Davi. E a Bíblia diz que Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. E, em vez de desanimar, Davi se animou no Senhor. Vamos lembrar também o seguinte: tem de bom ânimo é uma ordem do Senhor. Tem de bom ânimo é uma ordem que é dada. E a ordem dada da parte do Senhor é a ordem que vamos obedecer. Vou ficar animado, porque eu não estou vendo lá no final, mas Deus está enxergando. Deus está vendo. Eu não enxergo a vitória. Eu não enxergo, só enxergo a luta. Então eu te digo, amado, tira os olhos da luta e coloca os olhos na promessa. Porque a promessa é maior do que a tribulação, é maior do que o deserto. É que a gente fica olhando o deserto. Olhando, sabe o quê? O inimigo, a batalha é maior do que a gente. Davi olhou o gigante diante dele, muito maior que ele. Mas Davi estava olhando para o gigante, ele estava olhando para a promessa. Ele estava olhando para o Senhor. Então tira os olhos do problema, da luta, do gigante, coloca os olhos em Deus. A Bíblia diz: mas os nossos olhos estão postos em ti, disse o rei Ezequias. Quando vem um grande inimigo contra ele para vencer ele, poderoso inimigo, mas ele diz: Senhor, nós não temos força para lutar contra eles, mas os nossos olhos estão postos em ti, e tiveram vitória, porque olharam para Deus. Aí sabe o que você chora? Você não consegue dormir de noite, perturbado por um pensamento, porque você está pensando só no problema e na luta. Começa a focar em Deus. Aí a esposa está preocupada. O marido tem que trabalhar cedo, tem que se levantar de madrugada para ir para o serviço. E a esposa quer contar o seu problema, ela precisa contar, expressar, compartilhar. E o cara está querendo dormir para descansar. Aí você está só remoendo o problema. Tira o foco do problema. Olha para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É para Ele que temos que olhar. A gente fica só olhando o problema, só olhando para o problema. Olhar, meus amados, vamos dar solução. Já contei aqui uma vez, chegou alguém e encontrou uma pessoa olhando uma nota assim de dólar. Disse: o que está fazendo? Isso aqui é uma nota falsa, eu estou estudando as notas falsas para descobrir quais são os erros que tem nela, né, conhecer bem ela. Você diz: não, esquece isso aí. Você está usando o método errado. Tu tem que examinar e conhecer bem a verdadeira. Quando chegar uma falsa, na hora tu detecta. Nós temos que olhar para Deus. Nós temos que olhar para o Senhor. E não ficar estudando, certo? O tamanho, a dimensão do problema. Eu confio no Senhor, eu não confio. Uma vez eu disse em casa, digo aqui, ó, ou nós confiamos em Deus, ou não confiamos. Eu confio ou não confio. Eu não posso ser na metade dos dois. Eu preciso inteiramente, completamente confiar em Deus, na sua provisão e no seu cuidado. Aí Jesus, tem bom ânimo, é uma ordem. Meus amados, nós precisamos, meus amados, nós necessitamos olhar para Jesus. Porque Ele, somente Ele que nos diz: olha, vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Aqui, ó, eu venci o mundo. O mundo que vocês vão ter aflição, eu já venci ele. Nossos olhos, meus amados, precisam estar no Senhor. Porque senão, aí nós vamos sucumbir diante dos desânimos que vai bater na nossa porta. Observa que Jesus, Ele não esconde, Ele diz: olha, vocês vão ter aflições. Mas Ele pede e ordena: tenha bom ânimo. Mesmo que você tenha, mesmo que você passe. Ok? Porque, meus amados, o que a gente precisa na hora do desânimo? Ter paz no coração. Não é ficar enchendo a cabeça de minhoca, enchendo a cabeça de 300 milhões de pensamentos errados. Não, eu tenho que ter paz no coração. E aí Jesus vai dizer no texto que nós lemos, em João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflição, mas em mim terão paz. Paz nós temos em Jesus. Amém? Em Jesus nós temos paz. Ele é aquele que tem paz para o nosso coração. Ok? Nós não podemos, meus amados, deixar que o desânimo venha sequestrar, venha tirar, venha drenar, venha roubar a nossa energia espiritual. A Bíblia diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas Deus está me fortalecendo. Mas eu estou enfraquecendo, fitando, olhando os males que eu vou enfrentando a cada dia. Ok? Deus, meus amados,
Ele vê, Ele compreende e Ele sabe de tudo isso. Porém, Ele nos adverte exatamente por saber disso, amém? O Ministério de Louvor já pode vir aqui, nós vamos bendizer a Deus. Meus amados, Deus encoraja-nos. Deus é aquele que nos traz coragem. A Bíblia diz no Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A Bíblia diz assim, socorro bem presente na hora da angústia. Sabe que Deus enxerga o problema e Deus chega para nós, tenha bom ânimo. Sabe por quê? Vai enfrentar uma luta, vai enfrentar um problema. O apóstolo Paulo ia sofrer um naufrágio, ia enfrentar lutas, ia enfrentar perseguição. Atos 23:11, a Bíblia diz, e na noite seguinte, apresentando-se o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como a mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Deus viu o mal, o problema, a luta que Paulo ia enfrentar. Deus viu. E aí Deus manda um recado para ele. Tenha ânimo, tá? Por que tem ânimo? Porque vai passar uma luta e uma prova. Pastor, eu quero ter bastante ânimo na minha vida. Então, sabe o que você está dizendo? Eu quero estar animado. Eu quero estar fortalecido. E quando chegar, bater na minha porta, eu quero estar firme. Eu quero estar forte. Aí a Bíblia diz, nós já pregamos aqui, a respeito da armadura do cristão, para poder estar firme para o dia mal. E o dia mal eu não sei qual é o dia mal. Ele não está registrado, marcado no calendário. E esse dia mal não é 24 horas, é um tempo. É um processo pela qual nós atravessamos e passamos. Mas que o Senhor, meus amados, te encoraje, te encha de força. Eu digo assim para encerrar, vamos ficar em pé. Se você quer se sentir angustiado, olha para dentro de você. Olha para o teu interior. Você quer se sentir angustiado? Quer se sentir derrotado? Olha para trás, olha para o teu passado. Quer se sentir distraído? Olha ao teu derredor. Olha na tua volta. Quer se sentir desanimado? Olha para frente. Aí você não vê resposta, não vê saída, não vê solução. Mas quer ser liberto, salvo, transformado? Olha para cima. Amém? A Bíblia diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. Da onde? Da onde virá o meu socorro? E ele mesmo traz a resposta, diz assim, o meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem em Deus. Meu socorro vem de Deus. A minha saída, a minha solução, ela está em Deus. Eu preciso confiar no Senhor para enfrentar. E não me deixar desanimar. E não me deixar abater. Provas, lutas, tempestades, dificuldades, sempre vamos crer no Evangelho que só prega coisa boa. Não, meus amados. Inclusive o céu, a entrada no reino, muitas vezes a gente vai entrar lasqueado, quebrado, arranhado. Lembra que a Bíblia diz que lá o Senhor enxugará dos nossos olhos toda. Então quer dizer que você vai chegar lá chorando. Você vai chegar lá lamentando. Você vai chegar lá após ter saído de uma batalha, de uma luta, de uma adversidade. Então quando a Bíblia diz que Ele enxugará, é porque a gente está chorando. Terminamos às vezes a batalha chorando, mas estamos firmados em Cristo Jesus. Desejo o meu coração. Passam-se tempos, passam-se temporais, e ver você firme em Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, mas fique firme em Jesus. Persista e batalhe. Não se deixe desanimar. Vamos enfrentar, mas vamos sim, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos vencer através de Jesus. E te digo, nem sempre Deus vai te dar a vitória que você pede. O que nós devemos é pedir sim a presença do Senhor. Senhor, esteja com a gente, esteja comigo, Senhor. Se eu tiver que passar pelo deserto, eu vou passar, mas eu só quero a tua presença comigo, que me conforte,
e que me fortaleça. Quem disse assim, a tudo eu posso naquele que me fortalece, é o apóstolo Paulo, que ele faz uma lista de coisas difíceis que ele passou. Não é coisa boa, somente versículo para fazer um efeito de frase, versículo para massagear o meu ego e força do pensamento positivo não, amados, é para enfrentar as batalhas. Cada cristão é um soldado, cada cristão é um guerreiro, e enfrenta a batalha e luta, mas ele está firme ali, amém? Porque o general chamou, o general te chama, para você continuar firme da batalha. Em nome de Jesus, vamos vencer qualquer luta, qualquer desânimo, que nós enfrentarmos como todos os homens de Deus já passaram. Em nome de Jesus, vamos orar? Eu não vou chamar você aqui na frente, nem vou chamar também os nossos líderes para orarem, porque os nossos líderes também passam. Cada líder também passa seus maus bocados também. Nenhum de nós está isento, mas nós vamos orar a Deus, dizendo, Deus, me ajuda, Senhor, me fortalece. Eu quero estar fortalecido em Ti, na Tua força, no Teu poder e na Tua autoridade. Peça a presença do Senhor Jesus, para que você possa sempre ter a presença dEle, para você nunca desanimar. Você estará animado, apesar da dificuldade. Quando eu digo animado, é mesmo passando, mesmo enfrentando, mesmo tendo as adversidades, você continua animado, em nome de Jesus. Vamos orar? Faça a tua oração a Deus. Se você quiser orar em pé, ora. Se quiser orar de joelho, ora. Como você quiser. Mas derrama o teu coração e a tua alma perante o Senhor nesta noite. Em nome de Jesus.